Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 25 de Sivan, no final do capítulo 7 do Portal da Universidade da Fé. Estamos terminando de explicar o que o Zohar chama de que Deus preenche todos os mundos. Quer dizer, cria sensações percebidas pelas criaturas. Ele preenche elas com vida, com sensações, com experiências, que elas sim alcançam. Existe o efeito divino que a gente não sente, os decretos dele, o entendimento dele, do jeito dele de entender coisas que nós faz. Isso a gente não sente. Nós não sabemos as coisas como ele as sabe. E por isso nós não sentimos que nós ouçamos. Se eu soubesse, eu o seria. Eu não o sei. E por isso eu sinto que eu não sou parte dele. Sou parte separada. E qual é a experiência que eu sim tenho? Aquilo que ele me permite. Aquela experiência que ele insufla dentro de mim. Sopra dentro das minhas maneiras aquela experiência. E sobre isso aqui vem a descrição mais detalhada agora, a porção de hoje. Que a fonte da vitalidade que vai decretar qual experiência vai insuflar dentro de nós e qual vai impedir que seja dentro, pode estar no nosso subconsciente, pode estar sobrevoando a nossa existência, mas não está manifestada de forma expressa na gente. Só aquilo que Deus permitiu que seja expressado em nossa pessoa. A fonte da vitalidade nossa é o sopro da boca de Deus. Tudo é metáfora. Deus não tem corpo. Deus é tudo. Mas como diz Maimônides, diz, quando a Torá usa a linguagem humana, é uma metáfora. Então aqui, o que a Torá chama de sopro da boca de Deus, que se investe, que produz os 10 dizeres da Torá, que haja a criação, que haja luz, que haja firmamento, que haja plantas, que haja animais, desse tipo, daquele tipo. O sopro da boca de Deus. Fala representa fazer algo que esteja fora do quem está falando. Sim, fazer experiências que sentem-se separadas. Isso que chamamos luz penetrante, quer dizer, Deus preenche a gente, a palavra sai dele e entra na gente, como se fôssemos dois. Por isso que a usa a metáfora da fala, porque na fala o conteúdo sai do produtor do som e entra no ouvido do outro e está separado do primeiro. Essa é a experiência que ele nos permite sentir. Porém, como Deus é infinito, mesmo a sua fala poderia se expandir de forma infinita. Podia criar mundos, experiências, situações, ambientes que poderíamos enumerar sem fim, em variedade, em quantidade, sem fim variedade de mundos, ou mundos cuja quantidade, cuja medida é imensurável, sem fim, tamanho, ou qualificação, isso que é mais grandeza, qualidades infinitas, sem fim poderes, poderiam se manifestar naquele mundo que Deus poderia ter feito, e fazer aqueles mundos viver, existir infinito tempo, e não precisava surgir esse nosso mundo. Quer dizer, quando falamos que Deus fala, se a fala é de Deus, e Deus é infinito, ele pode produzir infinitamente, em tamanho, em quantidade, em qualidade, em variedade. E não surge um mundo que nem o nosso, que sente que tem começo, que sente que tem fim, que dá para enumerar um número limitado de poderes que nós temos para fazer, que descreve nossa qualidade. Nossa qualidade é os poderes que nós temos. Nós não temos infinitos poderes, temos uma variedade limitada de sensos e capacidade de fazer transições. Assim como Deus é chamado infinito, todas as suas virtudes, todas as suas ações, se é Ele que está operando, poderiam potencialmente ser infinitos. Somente que Deus, o Santo Bendito seja, reduziu, condensou, escureceu a luz, diminuiu a vitalidade, que Ele permite a nós ouvir daquela palavra que a sopro de sua boca produziu. Ele produziu a palavra da criação e junto com ela a intenção que está por trás da palavra conteúdo é do jeito que somente seja ouvido, somente sentiremos como a existência separada, uma pequena parte.
do poder divino que poderia ter vindo por fala. Sim, podia fazer experiências grandiosas. Não as fez, fez experiências limitadas. E, inclusive, Deus criou a língua sagrada, quer dizer, fez que seja possível descrever a experiência com letras, que são um conjunto, com palavras que são conjuntos de letras da língua sagrada, a letra do alfabeto hebraico, são descrição exata de cada criação. E o nome de cada coisa, na língua sagrada, expressa a sua alma e tem, de alguma maneira, naquilo a menção da qualidade daquele ser. Pode ser que precisa recorrer a tabelas de numerologia, pode ser que tem que recorrer a raízes da palavra, diversas análises linguísticos e extralinguísticos. Mas, de alguma maneira, o nome de cada coisa é a sua vida. O nome são as letras hebraicas, o nome hebraico da coisa. O verdadeiro é a vida daquela coisa. Então Deus insuflou o sopro de sua boca numa maneira que possa se fazer referência ao conteúdo do sopro, à experiência, referência com letras da língua sagrada. E as principais ações de criação que ele fez são os 10 dizeres de Gênesis, que haja luz, que haja firmamento, e assim vai lá, ele diz 10 vezes que haja alguma coisa. E isso aqui são, na verdade, as criaturas centrais, principais, dos quais derivam os demais, quer dizer, são grupos, na verdade. Cada haja que ele falou, haja isso, daquilo deriva várias coisas, derivados da luz, derivados do firmamento, derivados da vegetação, etc, etc. Porque cada letra também foi o jeito que Deus fez, que ela possa se substituir, ela possa se subdividir em diversas maneiras de ser, diversas maneiras de criar experiência, e cada maneira é catalogada. Deus fez um mundo de componentes separadíssimos, e cada um deles tem um nome, e cada um deles tem uma fórmula. Então, as energias maiores são as palavras de Deus próprias, que estão em Gênesis, e os derivados são criaturas derivadas dos equivalentes, das substituições, das tabelas. Usando uma tabela, outra que foi ensinada na Kabbalah, se chega na ligação entre o nome que se usa no hebraico para alguma coisa e alguma das palavras utilizadas em Gênesis. Quer dizer, qualquer coisa no hebraico, qualquer língua hebraica, qualquer palavra hebraica, por algum jeito, mediante tabela de numerologia ou mediante raiz da palavra, de alguma maneira que tem alguma certa lógica estruturada que está ensinada na Kabbalah, verdadeira, que é ensinada por revelação, não adianta a gente ficar aqui discutindo isso. Eu não sei fazer a troca, mas existe o caminho, que quem Deus revela para ele a sabedoria sabe dizer, criatura tal deriva de energia tal, que foi criada no dia da criação, a partir das palavras tal e tal e tal, que está no Gênesis, no Bereshit. E nas tabelas tem algumas formas, aqui o Rebbe descreve um pouco. Tem aqui conjunturas de letras, conjunturas de conjunturas, quer dizer, por exemplo, o nome da letra. Você pode falar o nome da criatura e pode falar o nome das letras que estão na criatura. Tipo assim, a letra Aleph, o nome da letra é Aleph Lamed Pei. Então, na palavra Even, pedra, existem os componentes Aleph Lamed Pei no primeiro pacote. E depois Bet Yud Taf, e depois Nun Vav Nun, por exemplo. Então aqui já tem, na verdade são 3 letras iniciais que estão expressadas na palavra, e por trás delas tem um pacote de 9 letras, que são os nomes das letras que compõem a palavra. E tem substituições de letras, que está no livro da criação, uma tabela de todas as letras que podem ser substituídas por todas as letras, certo? Só que o nome da substituição de letras próximas uma com a outra seria, digamos, a substituição a primeira que acontece. E quanto mais posterior, a substituição é mais afastada da origem. Isso representa alguma coisa, representa uma redução no nível da influência, no nível do repasse, digamos assim. E tem o valor numérico também.
O valor numérico de uma letra. Então pode haver duas palavras totalmente diferentes, mas cujo valor numérico seja igual. E até tem valores numéricos de frases, enfim, tem diversas formas. Mas cada substituição representa uma redução, um repasse de energia, e cada repasse tem o seu desgaste, que nem falamos aqui em eletrônica, não é isso? Quanto mais longe vai viajar, vai ser transportado uma onda elétrica dentro de um fio, o fio vai resistir. Pode ser um material que resiste mais, resiste menos, mas vai resistir. Então aqui no repasse as energias de uma forma de letras para outra forma, às vezes passa de uma tabela para outra, mediante várias tabelas, é uma redução da luz vital de um grau para o outro, e com isso se pode criar criaturas cuja qualidade, cujos poderes manifestos neles, cujo volume e variedade de experiências é menor do que o grau das criaturas criadas daquilo que Deus falou. Quer dizer, Deus falou que haja luz, então a luz, aquela que Deus pensou quando disse luz, é uma criatura muito intensa. E dela podem derivar coisas que têm uma luminosidade, mas não é nada. Pois a luminosidade é aquele fator que faz as criaturas ali presentes poder sentir umas às outras. No escuro você não sente as outras com o olhar do olho. Você pode escutar, pode apalpar, já é outro caminho. Então, entende-se que a insensibilidade original dos 7 dias da criação é uma sensibilidade extrema. Isso que diz lá, que Deus viu a luz, que era boa, ela era boa demais. Os perversos não merecem ter tanta sensibilidade, então Deus guardou aquela sensibilidade para depois. E manteve uma sensibilidade menor. E a luz que temos hoje não é exatamente a mesma luz intensa que Deus criou no início da criação, só é um derivado daquela luz. Mas permanece com a parcela da qualidade igual da origem, que é a sensibilidade. É um providenciador de sensibilidade, de visão física. Isso aqui é um exemplo, e assim com os demais dizeres também. Que aquilo que Deus falou, a energia divina direta se investe neles. As virtudes divinas dele se investem neles. Está próximo de estar infinito aquele ser. Quando há uma substituição com valor numérico, ou substituição por posição da letra em relação a outra, uma tabela de substituições de letras, tipo Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet, aí depois vai Bet Gimel, Bet Dalet, por exemplo. Precisa vir no papel essa substituição, mas é qualquer letra com qualquer letra, em qualquer posição. Quer dizer, ela pode estar com todas elas, ela sendo primeira, e com todas elas, ela sendo última, conjunto de 2. E tem discussões ali também, acabar de qual é o conjunto, mas não faz diferença para a gente, que só queremos entender por cima como é que funciona a redução. Então aqui a redução é pelas substituições, cada substituição representa uma redução maior do que a outra. E o valor numérico é a última categoria. Porque letra por letra ainda passa alguma coisa do teor da coisa, as duas são letras. As duas são do mesmo time. Quando troca a letra por número, quer dizer que ali não vai se ver nada da essência. Somente saber que tem ali tantos algos, tantos existentes. Só resta lá a sensação de existência do objeto, sem a qualidade do objeto. Ela não está inclusa a qualidade, somente a existência. E o que o Rebbe diz, o valor numérico de uma coisa representa quantos tipos de poderes se manifestam na energia desta criatura. E somente depois de todos esses decretos, todas essas reduções energéticas, reduções que cortam da sensação que vamos ter, da sensação resultante, limitam que ela não tenha nem isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo, diversas coisas que Deus Todo-Poderoso podia ter feito, reduz todos os poderes outros e fica apenas somente aquele jeito que Deus quis que a coisa seja. Uma configuração. Quem é programador talvez se sinta inteirado com isso. Porque na informática também você tem muitas opções e tem que limitar. Fala então não é nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem um dos outros, somente um. E assim vai. As demais seleções.
E depois disso vem a luz vital e cria criaturas inferiores terrestres, que nem pó da terra e pedras. Por exemplo, a palavra Even, pedra, indica que tem nela a energia divina do tipo chamado Ben, que inclui 52, um valor numérico 52, quer dizer, tem 52, um conjunto de 52 qualidades, e mais um Aleph, que o Rebbe diz aqui que a gente não sabe qual é a causa dele. Pela causa que Deus sabe, que tem que ter lá mais um Aleph para apoiar, complementar esse fluxo que tem 52 componentes. Acaba sendo que numa pedra, o valor numérico da palavra Even, pedra, é 53, e ela compreende 53 tipos de poderes. E não mais, e não menos. Se vai ser menos, não vai ser pedra. Se vai ser mais, também não vai ser pedra. Vai ser outra coisa. Talvez isso aqui esteja parecido com o que falamos na ciência. Hoje em dia também se vê questão de composição. Que você muda um componente químico, toda a composição muda. Você tira um elétron de um átomo, aquilo se torna outra matéria. Aqui também, você tira um componente, se torna outra coisa, completamente. Não existe uma pedra com valor numérico 54 nem 52. Se não for 53, não é pedra. E eis que esse nome 52 existe a forma dele nos mundos superiores. Existe a forma dele intensa, representando a infinitude de Deus. Quando vem para cá, só sobra o valor numérico 52. Então não tem nada do teor essencial dele, não tem nada de todo poderoso manifesto ali. Somente uma camada externa, digamos assim, uma sensação de existência de 52 coisas imperceptíveis, que se embastam e transformam uma pedra, uma coisa que sentimos por ser pedra. Através de diversas reduções de um grau para o outro, aquela energia proveniente do conjunto 52 celestial, que é muito intenso, poder divino, você vai enxergar somente um reflexo terrestre material que parece uma pedra inanimada. Mas esse conjunto é a alma que faz aquilo lá não dissolver em Deus, parecer a existência concreta aqui. Como explicamos antes, que nada existe sozinho. Deus existe sozinho. E tudo que nós vemos aqui está a cada hora prestes a se dissolver na existência de Deus. E somente o bloqueio, que você não vê o resto, faz você valorizar aquilo como algo à parte de Deus. Tirou o bloqueio, aquilo fica claro que é parte de Deus, que é parte do todo. É bloqueado de nós aquela porta que junta tudo e faz tudo ser facetas da mesma coisa, como eu já expliquei. E tudo isso aqui é o poder de Deus fazendo o que chamamos de Deus preenche todos os mundos, preenche com experiências descritíveis, limitadas, apalpáveis para nós. Diferente dos efeitos que ele faz colaterais, que é quando efeitos de Deus envolve os mundos, ele faz efeitos colaterais que você não sente. Ele planeja o mundo, você sente ele planejando? Não. Ele pensa o mundo, você sente ele pensando? Não. Ele faz o mundo, você sente ele fazendo? Sim. Porque para ti o mundo é uma coisa concreta. Você não vê o plano por trás, você começa a meditar e vai chegar à conclusão que não é possível, que não haja um moderador, que não haja alguém que planejou e muito bem planejado. E pode continuar meditando como que seria aquele alguém. Mas tudo isso aqui é envolvente, você precisa meditar para chegar lá. O penetrante não. Quando Deus penetra o mundo, Deus preenche o mundo com experiência, é imediato. Ele fez o mundo e você sentiu que ele existe. Em cada grau, você dizendo aqui, cada grau divino pode criar infinitas criaturas que representem a qualidade daquele grau. Infinitos em quantidade, infinitos em qualidade, podem se dividir em diversas qualidades até infinito, e dar vida eterna para todos aqueles. Porque tudo isso aqui é o poder divino de criação, que surge do sopro de sua boca, entre aspas, e não tem nada que possa frear e parar ele que não seja ele mesmo. E para que
aqui não seja ter experiências indescritíveis para nós, não tem experiências celestiais, experiências de infinitude, experiências de um mundo indefinido, de um mundo com tendências infinitas, sempre que nada é repetitivo, então eu fiz um mundo repetitivo que nem temos hoje. Então, se Deus tivesse feito as coisas sem ocultar, poderia as coisas serem com variedade infinita, quantidade e qualidade infinita. E ainda assim, teria algum limite por cima, porque são criaturas que surgem. Então seria um infinito, e ao mesmo tempo seria criaturas que podem ser criadas com poder de fala. Em outras palavras, teria ali o aspecto fala, o aspecto da criatura sentir-se separada, e ao mesmo tempo teria ali uma sensação de que tem começo. Começo tem, porque a fala partiu do falar do falante, tem começo. Mas ele fala infinitamente, e a coisa se estende infinitamente. E se fragmenta infinitamente em diversos fragmentos, diversas variedades, que podem parecer evoluções e qualidades. Então, a partir do momento fala divino, qualquer coisa criada com fala tem começo. Ela sente que ela não é infinitamente infinita para trás. Ela tem o momento do seu nascimento, mas depois do nascimento, ela pode evoluir. Se Deus quisesse falar infinitamente, podia dar a sensação de que a coisa não tem fim, de que a vida não tem fim, de que uma criatura é imensurável. Até aqui a porção do Tânia desse dia 25 de Sivan.